Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui hoje, que é a minha amiga Lamara, que é mãe do Pedro, que tem 5 anos e também tem autismo. E hoje ela veio aqui nos contar como que foi a trajetória dela até chegar no diagnóstico de autismo do Pedro. Eu espero muito que vocês gostem de ouvir a história dela. E é isso, gente, vamos... Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante que é o autismo. O Pedro já tem 3 anos que ele foi diagnosticado e quando ele tinha 1 ano e pouquinho eu comecei a suspeitar, mas assim, não contei pra ninguém. Você sabe como que mãe é, né? Às vezes a gente sofre calada, e cheguei a buscar ajuda na época, porque eu vi o desenvolvimento de outras crianças, que ele era da creche, e eu via que ele não tinha comunicação nenhuma. Aos 10 meses ele falou a primeira palavrinha, mamãe, mamãe, e depois ele parou. Então ele regrediu na fala. E quando ele tinha 1 ano e pouquinho, eu busquei ajuda com uma profissional, com uma fonoaudióloga, e na primeira consulta eu falei pra ela, né, da possibilidade, se ele tinha possibilidade de ser autista. E na época ela falou pra mim descartar essa possibilidade, tirar da minha cabeça. Por eu ser mãe de primeira viagem, eu tava colocando muita coisa na minha cabeça. E começamos a terapia. Ele fez aproximadamente uns 6 meses de terapia com essa profissional, e ela atrasava demais e começou a dar assim várias crises de choro. Ele não tinha paciência, assim, as características do autismo já estavam bem visível, e eu acho que ela não queria me dar um diagnóstico, não sei, até que enfim, eu por conta própria tirei, porque ela atrasava demais, ele entrava em crise, ele se batia, ele chorava. Aí veio a pandemia, a creche na época parou, e eu me lembro que naquele ano, no mês de março, se eu não me engano foi dia 16 de março, veio a pandemia. Na época eu não tinha com quem deixar ele e precisei sair do serviço para estar cuidando dele. E aquele convívio foi ficando cada vez mais próximo, eu e dele, né? Porque as mães que trabalham fora sabem que passa a maior parte do tempo longe dos filhos. E a pandemia, eu falo que a pandemia veio para ajudar, né? Tem coisas ruins que vêm para trazer as coisas bem. Então eu comecei a observar. O Pedro, ele não tinha assim contato visual nenhum, ele não brincava com função, ele não dava função nos brinquedos, ele catava um carrinho, ele colocava assim, ele observava cada parte do carrinho, ele tinha um hiperfoco, ele focava naquela roda, ele focava em cada parte, ele era muito perfeccionista, ele alinhava as coisas tudo muito reto. Se ele via um tapete fora do lugar, ele queria arrumar. Aí me via na cabeça, será que ele é autista? Mas ao mesmo tempo a gente coloca dúvida, né? E eu pensava, eu falava, mas meu marido, ele é assim, ele é perfeccionista. Às vezes a gente não quer enxergar o problema e a gente vai dando suposição, né? Mas cada criança tem seu tempo, a gente tem que respeitar, sim. A gente tem que respeitar o tempo das crianças, mas quando começa a ficar fora do normal, a gente tem que buscar ajuda de um profissional. E eu demorei para buscar ajuda, porque não é que eu não aceitava. Eu falava, ele vai falar, ele vai mudar, mas aí foi indo, eu tive a certeza. Dentro de mim eu já tinha uma certeza que ele era autista. Eu só precisava ter uma ajuda com um profissional. E sempre conversando com meu marido, ele falava, não, ele não é autista, tira da sua cabeça, você está colocando um problema nele, que é difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, que não é. Aí naquele ano, no final do ano, tivemos uma confraternização e só pessoas da família, e ele chorou demais. A minha família precisou tirar a decoração de bexiga, que foi lá que a gente percebeu que ele tinha medo de bexiga. E naquele ano, no parabéns dele, ele chorava demais, ele colocava a mão no ouvido, mas mal sabia a gente que o autismo já estava ali. E o final do ano passou Natal, passou Ano Novo, foi bem difícil esse Natal e esse Ano Novo. E no começo de janeiro foi onde eu fui buscar ajuda, levei ele no pediatra, mostrei os vídeos, mostrei foto, e o pediatra falou que tinha possibilidade sim dele ser autista. E pediu para mim buscar um profissional, né, um neuropediatra,
e foi na onde eu fui buscar. Na época estava muito difícil achar pelo plano de saúde. A consulta mais perto que eu achei foi para 6 meses, e eu falei, eu não vou esperar. Foi na onde eu pesquisei, procurei uma grande profissional, na qual ele vai até hoje. Pagamos a consulta no final daquele mês, no dia 28 de janeiro de 2020. Fomos lá, foi uma consulta de aproximadamente 2 horas, que naquela mesma consulta eu já saí de lá com o diagnóstico fechado. Assim, parece que o meu mundo abriu. Eu não vou falar pra vocês que foi fácil, porque não foi. Ah, mas você já não estava querendo ouvir? Às vezes eu já sabia que o autismo estava ali, mas você ouvir de um profissional que o seu filho é autista, não foi fácil. A gente veio de Marília pra cá com o coração aflito. Eu fiquei num luto. Eu falo que eu vivi um luto aproximadamente 1 ano. Eu me fechei. Meu marido, ele sofreu muito. Ele chegou em casa, ele só chorava. Ele ficou dias fechado, com poucas palavras. E foi na onde eu busquei ajuda. Veio uma conhecida minha que tem um filho autista. Ela veio até a minha casa, me ensinou qual que seria os passos para mim procurar a Unimed, que é o plano que a gente tem com ele. E foi na onde eu comecei as terapias. Ele começou com fono, com psicóloga, com um terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, que era o principal. E assim, não foi fácil. A gente chegava no consultório, ele chorava, ele gritava, ele me agredia, as pessoas ao redor sem entender. Muitas das vezes eu fui muito criticada, mas assim, eu nunca desisti. Eu sempre estive ali. E a evolução dele, assim, parecia que nada acontecia. Parecia que quanto mais terapia a gente fazia, mais difícil era. Aquele ano, quando a gente teve o diagnóstico, eu falo que foi o ano mais difícil da minha vida. Eu tive tudo para desistir, mas eu entreguei para Deus, porque hoje eu falo que tudo que a gente vive faz parte do propósito que Deus tem na nossa vida. E eu não sei o que vocês, mamães que estão nos assistindo, tá passando. Eu não sei se você recebeu o diagnóstico recentemente ou se você já vive o diagnóstico. Mas tenha certeza que os dias difíceis tudo passa. E tudo faz parte do propósito que Deus tem na nossa vida. E parece que quando a gente descobre, parece que as dificuldades aumentam, parece que as características aumentam. E não foi fácil. O Pedro, ele era muito agressivo. Ele chegava na minha mãe, ele quebrava tudo, ele jogava tudo. E não foi nenhuma e nem 2 vezes que eu dormia chorando. Assim, o primeiro ano foi muito difícil. O Pedro, ele não falava nada, ele só babuceava. Então ele usava o corpo para se comunicar. E as terapias foi assim, aproximadamente uns 3 meses, 3 a 4 meses, para ele se adaptar, para ele conseguir ficar dentro da sala. Tinha vezes que eu tinha que entrar dentro da sala com ele. E na época a médica falou para mim que ele estava muito atrasado. Ele falou: mamãe, ele está muito atrasado, e quando ele for para a escola, eu vou estar fazendo uma carta, porque ele não tem possibilidade de ir para a escola. Ele não se comunica. E um ano anterior dele começar as aulas, a gente foi na consulta no final do ano. Ela falou pra mim que ela queria fazer uma carta para ele não estar começando as aulas naquele ano que ia começar. E aquilo pra mim parece que o meu mundo abriu, porque você imagina, a gente que é mãe, a gente tem um filho, a gente sonha com tudo e parece que a vida vira do avesso, porque ser mãe de autista não é fácil, mas é ter a certeza que Deus, ele tá conosco todos os dias. E aquele dia eu comecei a buscar mais a Deus nas madrugadas. Eu falei: Senhor, eu não aceito atrasar meu filho. Meu filho, ele vai se desenvolver. Ele não falava nada, ele ainda usava fralda. Assim, eu tinha muito medo. Eu falava: como que ele vai para a escola? Ao mesmo tempo que eu queria concordar com a opinião da médica, dentro de mim nasceu uma fé, uma certeza que ele ia para a escola e que Deus ia fazer a obra na vida dele e que eu ia testemunhar o que Deus fez na vida dele. E foi na onde começou janeiro. Do nada, assim, fui tentando o desfraude, que já via tentando há muito tempo e não conseguia. Foi na onde conseguiu o desfraude dele. Em uma semana, Pedro ficou desfraudado tanto do dia quanto da noite, com a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Começou as aulas, matriculei ele. Eu falei: eu vou matricular ele, ele vai para a escola, porque eu tenho fé em Deus. Quem dá a última palavra é Deus. A gente confia nos médicos que Deus deixa na terra, mas a gente tem que usar a fé e a sabedoria para ver o impossível acontecer. Foi na onde eu começou as aulas. Não foi fácil a primeira, segunda semana de aula.
Mas assim, para honra e glória do Senhor Jesus, foi um ano abençoado, foi um ano difícil, teve choro, mas também teve muitas vitórias. O Pedro, assim, ele foi um aluno muito avançado, foi só elogio dele, e hoje ele está com 5 anos. Para honra e glória do Senhor Jesus, ele está alfabetizado. Uma criança que foi diagnosticada, que a médica falou que ele ia ter que atrasar na escola, que ele não estava apto a começar o ano, hoje ele está alfabetizado. Eu falo que foi Deus, e desde quando eu tive o diagnóstico, eu tinha essa certeza no meu coração, e eu coloquei uma certeza que um dia ele ia testemunhar tudo que Deus fez na vida dele, porque a médica falava que às vezes tinha a possibilidade dele não falar, porque ele não babuceava, ele não falava absolutamente nada, e hoje ele fala, ele me chama de mamãe, que assim, eu me emociono toda vez que ele abre a boca, toda vez que ele fala. Pra mim é uma emoção muito grande, né, tá vivendo. Eu falo que o autismo, ele nos ensina a valorizar as pequenas coisas, porque às vezes o que outras mães reclamam, para nós, mãe de autista, é uma grande vitória. Eu aprendi a valorizar os pequenos detalhes, eu aprendi a valorizar tudo, porque assim, Deus, ele tem propósito em tudo que a gente faz. Gente, que relato maravilhoso. Eu cheguei a me emocionar aqui, comecei a passar um filme na minha cabeça, né? De quando a gente também recebemos o diagnóstico do Isaac. Não foi nada fácil. Qual que é a doutora que você leva? Eu levo ele na doutora Cecília Guerreiro. Cecília. Isso, lá de Marília. Entendi. Eu levo o Isaac na doutora Fabiana Garcia. E ela ter falado que ela queria ter ido tudo, assim, sabendo que ele era autista, mas a gente, mãe, por mais que a gente sente, por mais que a gente sabe, a gente sempre tem, assim, uma esperança que no final pode ser que não seja. Que era coisa da nossa cabeça, né? Isso, que era coisa da nossa cabeça, que a gente estava pondo coisas aonde que a gente, onde que não tinha, que o Gi mesmo falava isso pra mim. E meu marido também sempre falava, você tá colocando problema no menino, ele não tem nada. Mas parece que nós, mãe, a gente sente, né? A gente sente. O Gi falava pra mim, menino não tem nada, ele é perfeito, ele é inteligente, ele sabe tudo, mas a gente que é mãe, a gente sente que não tem algo que não tá certo, mas a gente tem a esperança que a gente vai chegar lá, que vai dar tudo certo, que a médica vai falar que não é isso, que é outra coisa, mas não é o que a gente tá pensando. Mas eu também tinha essa esperança de chegar lá, a médica falar, não mãe, é só um atraso na fala, é um comportamento que depois vai melhorar, mas só que no fundo a gente sabe que é o autismo. E a gente, assim, por mais que a gente deseje ouvir isso, mesmo que a gente escute, a gente não aceita, porque a gente sabe que tem alguma coisa a mais que não tá normal, que não tá ocorrendo conforme a gente espera, né? Eu olhando assim, eu vejo, porque assim, eu também passei, né, por essa maratona, passei assim por esse processo de chegar no diagnóstico. Não foi fácil, foi muito difícil, mas quando a gente escuta assim outra pessoa falando, né, o que passou, parece que vai passando um filme na nossa cabeça, vai voltando tudo. Aí não é fácil. A gente que é mãe, a gente somos guerreira. E há tempo para todas as coisas, né? Porque eu vejo muitas mamães, né, que a gente tem um perfil no Instagram, eu convido até vocês a seguir, que é Pedro Polizier, e eu recebo muitas mensagens das mamães, mas meu filho tem tantos anos, não fala. Mamães, tenha paciência, tenha fé em Deus, porque para Deus nada é impossível. Meu filho mesmo foi diagnosticado que às vezes ele não poderia falar, hoje ele fala. Ele está com 5 anos, ele fez 5 anos em março, mas ele começou a falar mesmo, foi esse ano que ele começou a falar, porque ele não falava nada, era palavras curtas. Se ele queria água, o ano passado ele falava água. Hoje ele fala, quero água, mais água. Você precisa de ver como que está a comunicação dele. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus ele faz, Deus ele é maravilhoso. E assim, não vou falar pra você que é fácil a nossa rotina, porque não é. Eu trabalho, levo ele pra escola, à tarde a gente corre com as terapias. Mas depois que você descobriu o autismo, começou as terapias, tudo ficou fácil? Não. Eu falo que o autismo é como um mar, né? Tem dia que tá agitado, tem dia que tá calmo. Ontem mesmo
Fazia muito tempo que ele não dava esse tipo de trabalho que ele deu. Ontem foi um dia assim bem difícil, ele ficou bem agressivo, bem nervoso, sabe? Mas eu falo assim, Deus ele se fez presente. Momento nenhum eu fiquei questionando com Deus, porque não cabe a nós a questionar, cabe a nós a gente compreender, a gente abraçar, a gente mostrar que a gente tá ali e que eles não tá sozinho. E ontem, quando ele ficou bem agressivo, e eu costumo estar pegando o óleo da igreja, ungindo, levei ele pro banheiro para tentar acalmar ele, porque a água acalma muito, ele ama a água. Fizemos uma oração e assim, parece que tudo foi normalizando. E por isso que eu falo, mamães, não desista, por mais difícil que esteja. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se o problema com o teu filho tem sido na fala, eu não sei se tem sido a parte comportamental, se tem sido a socialização, se tem sido a escola, porque hoje em dia é muito difícil, né? Mas assim, eu louvo e agradeço a Deus pela escola do Pedro, que é uma escola assim bem inclusiva, e ele se desenvolveu muito graças à escola, graças aos profissionais que tem lá. E eu vejo que muitas mamães sofrem com escola, sofrem com terapia. Então assim, sempre tenha a certeza no coração de vocês que tudo passa, porque Deus ele é conosco. A gente somos fortes, a gente somos guerreira, e com Deus na frente a gente caminha. Verdade. E eu acho que assim, a gente somos muito grata a Deus. Todo detalhe, assim, todo desenvolvimento que para as outras mães são coisas tão assim normais do dia a dia, um simples apontar, um simples falar mamãe. Pra gente, quando a gente escuta isso, quando a gente vê eles fazendo algo que eles não faziam, é muito gratificante. É uma emoção, né? Eu falo, é uma emoção. Tem dia assim que eu choro, que ele fala alguma coisa, eu me emociono, porque eu falo, só eu sei que a gente luta pro desenvolvimento da fala, né? Assim, a gente aprende a valorizar os pequenos detalhes. Igual às vezes tem mãe que reclama, ele fala demais, ele faz isso. Pra nós é uma vitória. Queria eu ver meu filho falando, né? Pra nós é uma vitória. Então aprenda a valorizar os pequenos momentos da vida. Mas eu lembro quando o Isaac apontou pela primeira vez. Eu estava saindo da fono e ele apontou um paraquedas no céu. Eu vim de casa até aqui chorando e glorificando a Deus porque ele estava apontando. E assim, acho que as pessoas me viram na rua e falaram, nossa, essa mãe é doida, ela tem problema. Mas não é que a gente, cada detalhezinho, a gente fica tão feliz porque a gente não tem assim no dia a dia. Não é uma coisa que acontece naturalmente. A gente temos que treinar eles, a gente temos que ensinar eles. E quando a gente vê eles fazendo, a gente se derrete de tanta felicidade, porque assim, não é algo que vem natural. A gente temos que ensinar, levar nas terapias. É difícil? Tem dia que a terapia rende, tem dia que não rende, tem dia que a gente sai de casa, se troca, deixa todo bonitinho e vamos pra luta. Chega lá, não rende nada. Verdade. A maternidade atípica é isso. Não é toda terapia que vai render. Tem vez que não rende, tá com sono, tem vez que tá irritado, aí vai a gente embora, não fica nem 10 minutos dentro da sala, a maternidade aí não entra. Assim, é bem isso, mas é não desistir, né? Porque Deus ele tá conosco. Deus ele é maravilhoso, ele trabalha nos mínimos detalhes. Minha médica falou que o filho dela às vezes nem ia falar, mas a última palavra vem de Deus. O médico, ele é apenas um instrumento, mas na verdade os médicos não sabem de nada. Quem faz a obra é Deus, né? Deus ele é maravilhoso, Deus trabalha nos detalhes. E a gente glorifica a Deus por cada momento tão especial. E eu vejo assim, hoje tendo o Theo, assim, o Theo por enquanto a gente vê que ele está no desenvolvimento, assim, está no desenvolvimento que não tem atraso, tudo. E eu vejo o Theo fazendo as coisas que o Isaac, assim, não fazia, ele fazendo naturalmente, que nem brincando de achou, brincando de faz de conta, ele pega o carrinho, brinca normal, o Isaac só ficava rodando a roda do carrinho. Aí eu fico pensando, eu falo, gente, olha só como que eu deixei vários detalhezinhos tão simples passar achando que era normal, e hoje eu vejo assim com o Theo como que o Isaac... A grande diferença, a grande diferença. Os outros falam que a gente não deve comparar, nem o pediatra sempre falava pra mim, você não pode comparar seu filho com os filhos dos outros. Mas, gente, é cada detalhe que eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu tô vivendo, assim, uma nova experiência, assim, uma experiência que eu vivi com o Isaac, com o Theo é outra, e aí às vezes eu olho e falo, eu até me culpo, eu falo, gente, como que eu deixei tantas coisas, tantos detalhes passar sem perceber?
Porque é tão naturalmente assim que eles aprendem, o autista não, você tem que estar ensinando diariamente, treinando, às vezes eles esquecem, às vezes eles começam a falar, de repente eles param de falar. É uma montanha-russa, né? Como a Jéssica relatou do Theo também, hoje eu vejo a minha sobrinha. A fala dela é desenvolvida dentro do normal, o andar foi tudo. Ela brinca com função, coisa que o Pedro não fazia. Depois que a gente vê outra criança, que a gente vê, né? Nossa, passa um filme na cabeça. Eu falo, nossa, olha, hoje ela fala, né? Na idade do Pedro, a idade dela que ela tá hoje, a idade do Pedro, o Pedro não falava absolutamente nada. E a gente às vezes fala, meu Deus, por que a gente não viu esse diagnóstico antes, né? E no meu caso, ninguém chegou em mim e falou, ai, Lamara, ele é autista, leva ele. Ninguém da minha família. Assim, dentro de mim tinha essa certeza. Eu sofria calada que ele tinha alguma coisa que não estava dentro do normal, porque mãe sente, né? Mesmo sendo mãe de primeira viagem, parece que Deus, ele abre a nossa mente assim e vai nos dando aquela clareza pra gente enxergar que aquilo não estava dentro do normal, né? Eu acho que assim, se eu tivesse tido o Theo antes de ter tido o Isaac, às vezes eu tinha percebido antes o autismo no Isaac. Mas como foi tudo diferente, né? Foi tudo conforme a vontade de Deus. Eu acho que assim, demorou bastante pra gente ir atrás. Porque todo médico que eu ia, o médico falava que era normal, que era coisa da minha cabeça, que eu tava pondo coisa onde não tinha. Mas aí na hora a gente fica até aliviada. Mas dá aqueles 5 minutos, a gente quer ir atrás, a gente vê que não tá normal. É uma coisa assim, fora do normal. É só Deus mesmo pra acalmar o nosso coração. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Você tem mais alguma coisa? Não, é só mesmo. Sigam a Lamara lá no Instagram. Ela vai deixar, eu vou deixar aí passando, né, embaixo no Instagram do Pedro. Vão lá conhecer, ele é uma graça. Ele é uma criança abençoada por Deus. A gente já levamos o Isaac e ele para brincar na pracinha. Nossa, é um anjo que o Senhor põe aqui na terra. Vão lá seguir ele, vão lá conhecer, ver como que é a rotina deles do dia a dia. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, pode estar mandando para a Jéssica. Que foi um prazer participar do canal, foi um prazer receber esse convite. Fiquei muito feliz mesmo, porque falar de autismo pra mim, assim, eu falo que quanto mais vida a gente alcançar, né, mais conhecimento e menos preconceito. E é isso, foi um prazer estar aqui hoje. E se vocês quiserem fazer uma pergunta, alguma coisa para a gente grava outro vídeo, né? É um prazer grava respondendo, se Deus quiser. Vai ser um prazer. A Lamara já tem um tempo que a gente tem amizade, que a gente se conhece. Ela é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que você vê assim, que tem o brilho do Espírito Santo nela. E ela, eu tenho certeza, qualquer dúvida que vocês tiver, qualquer alguma coisa assim que vocês querem perguntar pra ela, pode chamar ela lá no Instagram. Eu tenho certeza que ela vai estar de braços abertos para responder vocês. Se quiser perguntar aqui também no vídeo, será um pode prazer, perguntar, que ela vai estar respondendo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Compartilhar, porque alcança muitas mamães, ajuda demais. Manda no WhatsApp, nos grupos, manda para as mamães atípicas e é isso. Vale muito a pena. Mais informação e menos preconceito, né? Verdade. Tu fala, as mães não sofrem preconceito, mas sim, a gente sofre. A gente sofre. E não às é vezes fácil, tem né? da própria família, às vezes não é nem de fora, às vezes é da própria família mesmo, né? Não é fácil. Não é fácil. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, de receber a Lamara aqui no canal. Foi um convite que eu fiz pra ela e ela abraçou. Nossa, ela ficou muito feliz. Ela falou, não, eu vou sim. Na hora ela aceitou. Eu fiquei muito feliz dela ter aceitado. Tenho certeza que ela vai fazer mais vídeos aqui pro canal, se Deus quiser. Sim, vai ser um prazer participar. Né? E vão lá acompanhar a rotina do Pedro. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like aí e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!